E esta? Se o crime foi previsto em uma lei temporária ou lei excepcional, o processo não poderá ser instaurado após a vigência da citada lei, uma vez que ninguém pode ser punido quando a lei que criou o crime já tiver sido extinta ou revogada. É verdade esta segunda parte. Ninguém pode ser punido se uma lei já tiver extinta ou revogada. Mas quando for lei temporária ou excepcional, pode sim. Mesmo quando já extinta a lei, mesmo quando já passado o período. Então, falsa, porque se o crime foi previsto em uma lei temporária ou excepcional, o processo não poderá ser instaurado. Poderá sim. Poderá sim. Então, aqui está errado, porque ele pode ser instaurado mesmo depois de passado o período. Portanto, falsa esta alternativa. Você acertou? Parabéns, vamos lá. C. Nós queremos a certa. Como aquela B está errada, a A e a B estão erradas, pulamos fora dela. Na hipótese de um militar em serviço atirar em um outro policial, militar vezes militar, também em serviço, com ânimos necandi. Ânimos necandi, pessoal, é vontade de matar. O sujeito atira no outro apenas para lesionar. É animus laedendi. Tá? Quando ele atira com vontade de matar, chama-se animus. Né? Desejo. Animus, desejo, vontade. Necandi, de matar. É latim. Animus, necandi, vontade de matar. Na hipótese de um militar em serviço atirar em outro militar, também em serviço, com ânimos necandi, embora obtendo resultado somente alguns dias depois, atirou num cara hoje, morreu depois, o crime de homicídio consumado será considerado praticado para todos os efeitos no dia em que ocorreu o tiro. Falso ou verdadeiro? João querendo matar Silvio, ânimos de matar, atirou. Silvio morrer tempo depois. Que dia que é o dia do crime? O dia do tiro ou o dia da morte? O dia do tiro, professor. Porque é o tempo da ação. Então tá certa a alternativa. Opa, essa aqui, professor. Essa aqui, Muito bem, porque na hipótese de um militar em serviço atirar em outro militar, também em serviço, com ânimos necandi, embora obtendo resultado somente alguns dias depois, o crime de homicídio consumado será considerado praticado para todos os efeitos no dia em que ocorreu o tiro, porque é no dia da ação. E eu só troquei aqui, dia da ação para o dia que ocorreu o tiro. Correta alternativa. Acertou? Parabéns, então. Tá? E por que a D está errada? Então, vamos lá. Considera-se local do crime. Lembra do local do crime? São Félix, o cara baleou em São Félix, o cara morreu em Cuiabá. Considera-se local do crime apenas aquele em que ocorreu a ação. De forma que o Código Penal Militar adotou a teoria da atividade. Falso. Nós adotamos a teoria da ubiquidade. O que é isso, professor? Ubiquidade vem de dois. É tanto o local da ação, onde ocorreu o tiro, quanto o local onde ocorreu o resultado. Então, são dois locais. Então, não é a teoria da atividade, é a teoria da ação e do resultado. Junta as duas, chama-se teoria da ubiquidade. Guarda essa palavra. Teoria da ubiquidade para definir o lugar do crime. Baleou em São Félix, trouxe para Cuiabá, o local do crime é tanto São Félix quanto Cuiabá. Tá? Então, é errada por causa disso, porque nós adotamos a teoria da ubiquidade e é considerado o local tanto da ação quanto do resultado. E aqui está dizendo que ele só considera a teoria da atividade. Falso. E aí, por que está errado? O CPM,
o Código Penal Militar adotou para o local e o tempo do crime, local e tempo do crime, lugar, local, tempo, data. Entre outras correntes teóricas, a teoria da ubiquidade. Teoria da ubiquidade, acabei de falar. Teoria da ubiquidade foi adotado para o local, que considera como local e tempo do crime tanto aqueles em que foi desenvolvida a ação ou omissão, como aqueles nos quais foi produzido o resultado. Falso, porque emendou as duas. Emendou local, lugar do crime, com tempo do crime. Tá? Local do crime e tempo do crime. E não é assim. Para o local do crime, utiliza as dois. Tanto o local da ação, quanto o do resultado. Para o tempo do crime, só utiliza um. Só o local da ação. Ele jogou os dois num só. Tá? O CPM, o Código Penal Militar, adotou para o local e o tempo do crime, entre outras correntes, a teoria da ubiquidade. Falso. O Código Penal Militar adotou para o local do crime a teoria da ubiquidade. E para o tempo do crime, a teoria da atividade, que se considera como local e tempo do crime, tanto aquele em que se foi desenvolvida a ação ou omissão, como aquele nos quais foi produzido o resultado. Para o tempo do crime, não estou nem aí com o resultado, só com a ação. Tá? Então, portanto, falso. Questão difícil, porque essa questão aqui, na verdade, era uma questão de promotor. E está tocando aí, está danado isso. Tá? E a segunda questão, também sobre a aplicação da lei penal militar, viu o seguinte. Indique a alternativa incorreta. Já mudamos. Nós agora procuramos a incorreta. Então, você pega a sua prova, no dia da sua prova, não vá para as questões antes de verificar o que está pedindo. Está pedindo incorreta ou correta? Você vai lá e circula. Ele quer incorreta, ele quer a não verdadeira, ele quer a verdadeira, ele quer a falsa, ele quer a correta. Indique a alternativa incorreta quanto à aplicação da lei penal militar. Ou seja, a correta, para mim, não vou marcar no gabarito, no cartão resposta. Eu vou marcar a incorreta. Tem muita gente que sabe e erra por causa disso. Porque ele acaba marcando uma correta e o examinador quer a incorreta. Entendeu? Indique a alternativa incorreta quanto à aplicação da lei penal militar. Então, vamos lá. Eu vou excluir as corretas e vou ficar com a incorreta. Porque eu quero a incorreta. A lei não. É a lei, tá? Tá? Então, vamos só consertar isso aqui. A lei, professor, não é o lei. A lei. Aqui, ó. A lei, muito bem. Aqui, ó. Queremos a incorreta. A lei castrense, que trem é esse, professor? Para lei castrense é o Código Penal Militar, né? Às vezes você, quando falar em castrense, está falando de vida militar, está falando de lei militar. A lei castrense, eu substituí o CPM, é a mesma coisa que eu falasse o CPM, o Código Penal Militar, troquei pela lei castrense, que é a lei militar, a lei penal militar. A lei castrense obedece o princípio da legalidade, de forma que só haverá crime se existir uma lei anterior ao fato. Perfeito. Perfeito. Essa questão aqui está correta. Por quê? Princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina. A lei castrense obedece o princípio da legalidade, de forma que só haverá crime se existir uma lei anterior que o defina. Está certo. Para ter crime tem que ter a lei anterior, da mesma forma que para ter pena tem que ter uma lei anterior combinando, prevendo a pena. Correta. Mas eu não quero a incorreta, eu não quero a correta,
Eu quero a incorreta. Se você não prestasse atenção, eu já ia marcar esta, porque esta está correta, esta que eu vou marcar. Mas eu não quero a correta, eu quero a incorreta. Então, não é esta, não é a letra A. Quero a incorreta. B. Se o militar estiver cumprindo pena e surgir uma lei abolindo o crime, abolir é acabar com o crime, deverá ser solto imediatamente. Ele está cumprindo pena, veio uma lei e acabou com o crime. Ele tem que ser solto? Claro que tem, professor, porque o efeito da condenação acaba. Isso, guri. Porém, se houve condenação em pagamento de indenização à vítima, tal efeito permanecerá. Perfeito! E extingue-se o crime, mas não extingue o efeito civil. Esta está correta. Mas eu não quero a incorreta. Nós queremos a... Esta está correta, mas eu não quero a correta. Nós queremos a incorreta. Então, não é a letra B. C. A lei penal militar, ou seja, a lei castrense, em hipótese alguma, retroagirá, ainda que seja mais benéfica ao réu. Olha só que putaria, ó. A lei penal militar, em hipótese alguma, retroagirá. Retroagir é voltar. Falso. Porque se ela for mais benéfica, ela volta, ela retroage, está aqui, esta é incorreta, e eu quero a incorreta, é essa que eu vou marcar no gabarito, entendeu? É essa. A lei penal militar, em hipótese alguma, retroagirá. Só aqui já está falso. E com complemento mais falso ainda que seja mais benéfica. Se for mais benéfica, retroagirá sim. Por exemplo, em 2010, tinha um crime que a pena era de 3 a 15. Em 2013, o mesmo crime, a pena passou de 1 a 6. Veio em 2014 uma sentença, né? Na sentença, o juiz vai usar esta pena ou esta pena? Vai usar esta pena. Então, vai retroagir para aquele fato lá de 2010, porque esta pena é mais benéfica. Claro, porque vai começar em 1 ano. Essa já começou em 3, então esta é melhor que esta. Então, a alternativa está incorreta, porque está afirmando que uma lei não retroagirá, mesmo sendo mais benéfica. E isto é falso. E a letra D, por que está certa, então? A lei penal militar aplica-se aos crimes praticados no território nacional e fora dele, respeitando-se os tratados e convenções internacionais. Beleza. Aplica-se a lei penal aqui, mas respeita os tratados. A lei penal militar aplica-se mesmo que o agente já tenha sido processado pela justiça estrangeira. É verdade. Só vai ter aquela observação de fazer o cômputo, de compensar se for idêntica ou atenuar se for diversa. Cuidado essas duas palavras. Atenuar se for diversa. Computar se for idêntica. O examinador troca. Atenuará se for idêntica. E computará se for diversa. Você faz assim para ele. Não. Se for idêntica, vai fazer o cômputo. Computará, né? Esse computará fica feio, Marcelo, né? Fica. Então, vai computar-se. Aí, gurizão, entendeu? Tá? E se for diversa, vai atenuar. Por exemplo, o que é diversa? Prisão no estrangeiro, multa no Brasil. Ou vice-versa. Multa no estrangeiro e prisão no Brasil. Não tem como fazer aí a comparação. Aí vai só fazer atenuante. Estou acabando aqui. Tá? E se for diversa, melhor, se for idêntica, aí pode fazer a computar-se a pena. Ok? E a letra E, então?
É território brasileiro, por extensão, os navios e aeronaves nacionais, seja qual for o lugar em que se encontrar, quando utilizados a serviço do Brasil ou estiver sob o comando militar brasileiro. Perfeito, correto. Nós não queremos a correta. Olha aqui, é território brasileiro, por extensão, os navios e aeronaves nacionais, seja qual for o lugar em que se encontrar, quando utilizados a serviço do Brasil ou estiver sob o comando militar brasileiro. Perfeito. Princípio da territorialidade, de extraterritorialidade. Se a aeronave estiver fora do Brasil ou dentro do Brasil, está no comando, sob o comando militar, aplica-se a lei penal militar, tá certo? Então, senhores, satisfação, tá? Nesta nossa primeira aula, fomos até o artigo 8º. Você fez o compromisso comigo de que você vai pensar apenas em uma vaga e você vai, como se fosse 01, você será o 01. Não interessa qual a sua colocação, mas no seu interior, no seu psicológico, na sua mente, você vai estudar como se tivesse uma vaga, porque aí você estuda confortável, ou seja, você vai passar com conforto, não vai fazer assim, ufa, quase que eu fiquei, passei. Não. Porque é assim que nós temos que pensar, entendeu? Quando você vai subir uma montanha, a montanha tem 3.000 metros. Psicologicamente, você já prepara seu físico. Entendeu? Agora, você vai subir uma que tem 500 metros, psicologicamente também você já prepara o seu físico para um esforço menor. Então, psicologicamente, você vai preparar para ser 01. Assim, não interessa como é que vai ser a prova. Vou estudar como se fosse 01, eu estou à sua disposição para te ajudar. Satisfação e até o próximo encontro, até a próxima aula, ok? Bons estudos e eu continuo aí à disposição de vocês pelo e-mail marciano.neves@hotmail.com e tem outro e-mail que tem no site para vocês, ok? Tá? Bons estudos mais uma vez e até a próxima. Clique lá